Boa noite, lindos, maravilhosa. Bom dia, Ked, bom dia. Boa tarde para Ked, boa tarde. Boa noite para Ked, boa noite. Lembre que Deus está com nós. Vamos entrar na presença de Deus, pedra preciosa. Vamos rezar comigo? Bora rezar comigo, pedindo a Deus, agradecendo a Deus por tudo que nós é. Porque Deus está com nós, nossos anjos do céu, o Espírito Santo e os anjos. Tudo nós estamos com Deus. Quem está com Deus está com tudo, né? Deus é maravilhoso na nossa vida agora, nesse exato momento, nós estamos falando com Deus. Entrar na presença de Deus, os anjos do céu, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, arcanjo Samuel, arcanjo Sarafi, Rafael, os anjos do céu. Nosso Pai, Criador do céu e da terra. Todos os anjos do céu, arcanjo Miguel, que pise na cabeça do demônio, esmagar e leva bem para longe. E vamos entrar e vamos com tudo. Porque nós estamos com Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Nosso Deus maravilhoso na nossa vida. Outra, nós estamos aqui com a minha mãe Ansã, minha mãe Oxum, minha mãe Naná, minha mãe Janaína, Cabocla, sereia do mar e os marinheiros, né, gente? Agora eu quero falar uma coisa com vocês, que os marinheiros, dentro do mar, tem gente me perguntando, dentro do mar só tem a sereia, que é a minha mãe Iemanjá, quem tem os marinheiros? Não, gente, não é só eles que estão dentro do mar. Dentro do mar tem entidade da direita, da esquerda, o lobo dos maus, mas também faz parte. Todos eles fazem parte do mar. Não é só minha mãe Iemanjá que está no mar. Não é só os marinheiros que estão no mar. Tá entendendo? Não. Todos entram dentro do mar. E tem no mar também. Tem uma entidade da esquerda, dentro do mar, que salva os outros que tá aí, que tira aquela energia ruim, ele leva lá pro fundo do mar e bota energia boa também. Minha mãe Iemanjá é que ela é do mar, a minha mãe Iemanjá. Vê que minha mãe Oxum também. A minha mãe Oxum, ela é deusa da riqueza, do amor. A minha mãe Iemanjá também, é tanto que todas as pessoas aí faz aquela fruteira de fruta e leva no mar. Para minha mãe Oxum. A minha mãe Naná, minha mãe Iemanjá também leva aquelas flores, aquelas coisas, garrafa de mel, tá entendendo? Numa gamela, leva pro mar. Quando chegar lá no mar, oferece, né? E ela leva. Eu tenho alcançado muitos, quando eu ia mais no mar, quando eu morava mais perto do mar, que eu pegava aquela gamela cheia de frutas, com a garrafa de mel, e dava para minha mãe Iemanjá. E lá, a gamela ia para o fundo do mar, cheia, e aquela garrafa de mel, que quando eu ficava ali, fazendo as minhas orações, que demorava ali por quase 2 horas de relógio, a gamela vem a seca, aberta, a garrafa de vidro, ia fechada, mas vinha aberta, parava na minha frente para eu pegar a gamela aquela gamela de pau e a garrafa aberta sem o mel, que era para retirar do mar. Tá entendendo agora, né? Então, para vocês verem o poder que a minha mãe Iemanjá, ou a minha mãe Oxum, ou os outros que tem ali, tem um poder grande.
Mas essa foi feita para minha mãe Iemanjá, sereia do mar. E todos que estavam comigo ali, eu recebi a garrafa vazia para tirar do mar, para jogar para fora, porque lá dentro do mar não se pode deixar nada de garrafa, nada. Por quê? Porque os orixás, eles não aceitam. E também as pessoas entram para tomar banho no mar, e aí pode ser até cortado dentro do mar. Então a maioria que for fazer os trabalhos dentro do mar, não deixe bacia. Eu já vi até gente levando a gridal, mas aí recebeu e jogou para fora. Tá entendendo? Pro povo ali não cortar os pés, né? E também a minha mãe Iemanjá não aceita. Nem minha mãe Oxum não aceita. Nenhum deles que tá lá dentro do mar não aceita isso. Leva a gamelinha ou a fruteira cheia de flor, de fruta e tudo, e vem seca. Entrega para nós seca. Tá entendendo? Então, a minha mãe Oxum, salve minha mãe, salve, ela recebe que é a deusa rica dos ouro, da riqueza, da paz, da saúde e proteção. Junto com a minha mãe do mar. Minha mãe, Inhansã, ela também trabalha no mar. Gente. Quando vocês veem aquele mar que está com as ondas muito violentas, não entre ali. Não se entre, fica bem na beiradinha. Não vai lá pro fundo, não. Porque quando as ondas estão violentas, é porque o ar está grande, está forte. Está em perigo o mar naquelas horas ali. Porque as ondas do mar bem autona. Tá entendendo? Salve, salve todos vocês. Salve, salve. Então, a gente que tem que entender. Mas tem todos os orixás ali também. Para acudir a gente, né? Para ajudar a tomar o banho, descarregar, trazer energia boa, que nem minha mãe Oxum, a minha mãe Iemanjá, né? Os marinheiros, tá entendendo? As caboclas que tem dentro do mar, tá entendendo? Tem os pretos velhos lá dentro, os anã. Lá tem nosso suporte, todos os orixás que abençoe todos da gente, e aqueles que tomam banho no mar, né? Que é o lugar deles lá também, né? Desses orixás. Então, eu já vi uma pessoa lá no mar, quando eu ia, né, gente? Agora fez pouco tempo também que eu fui lá. Mas é de praia. Onde eu fui era praia. Tá entendendo? Não foi para despachar nada. Foi para eu descarregar. Então, eu fui. Ainda levei os meninos, tomaram os banhos. Graças a Deus. Fui com Deus e voltamos com ele, graças a Deus. Então, por aí nós cuidamos. Todos lá é uma bênção, a vitória que nós recebemos. Que é aquele corpo pesado, aquelas, né? A gente pega a energia dos outros, muito negativa, porque às vezes chega uma pessoa da gente que está com aquela energia negativa e chapisca da gente. Então a gente tem que tomar nossos banhos de remédio, de Eve, né? Tomar o banho de sal grosso, lavanda na cabeça, da minha mãe Iemanjá, né? Da minha mãe Oxum também. Chapisca, lavanda, toma nosso banho e tudo. Lembrando também que tem a água do mar, não é só sargada não, gente. Tem o mar de água de sal, tem o mar de água doce. Tem os dois. Tá entendendo, né? Então aí quando você chega com aquele banho de água sargada, você vê o mar de água sargada, ali vai descarregar toda a sua energia ruim. Você vai para sua casa, quando chegar em sua casa, você toma seu banho normal, tirou a água sargada do seu corpo. E se você quiser do outro mar, na outra praia que tem água doce, só é sair de um, entrar no outro, limpou o seu corpo. Tá entendendo? Bom demais, muito bom.
Então eu só tenho que agradecer a Deus, aos nossos orixá, lindo, maravilhoso, lindo prefeito que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque Deus, tudo com Jesus, nada sem Ele. O Senhor é nosso pastor e nada faltará. A porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Eu me chamo Alaide, sou a bezedeira com muito amor, carinho e respeito por todos vocês. Lembre que vocês quiserem uma reza, uma cura de dentro para fora, manda o álbum, eu vou lhe atender com o maior carinho e respeito. Lembre que eu curo pela foto, pela uma peça de roupa, eu vou rezar e você vai vestir. Quando você vestir, você fica curado. Agora, o que é que você quer que Deus faça da sua vida? Porque Ele vai fazer. Ele vai fazer com todo o amor do mundo, porque Jesus é o nosso Pai. É grande e valioso que é Jesus Cristo na nossa vida e todos que estavam aqui. Lembrando que nós todos é uma pedra preciosa, porque veio de Deus. Tudo que veio de Deus é a pedra preciosa, gente. Vamos fazer aqui uma coisa. Deus é ligado do céu e da terra. Deus é quem envia a chuva para nós. Ele manda para todos, não é verdade? Deus abre o sol para todos da gente. Não é só para o boi e o ruim, não. Manda para todos da gente. Aqui, nessa terra, todos da gente é o servo de Jesus. Todos. Agora tem o que reza, o outro que não reza. Mas é tudo de Jesus. Estão entendendo agora, né? Agora, aquele que não reza, não é porque ele não reza que ele não é de Jesus, ele é. Agora, depois ele vai prestar conta com Deus. Às vezes passa um problema, passa outro, e ele não está rezando. E aí, vai chegar o ponto nele, dizer assim, poxa, eu não rezo, por que acontece tudo isso comigo? Acontece isso, acontece aquilo. E aí, fica assim, manda o menino aí fechar lá o portão pra mim. Israel. Aí, fica desse jeito. Mas ele vai prestar conta com Jesus. E nós vamos fazer a nossa parte. Não é porque que o outro não reza que a gente não vai rezar. Peraí. Vamos separar o trigo. Vamos separar o trigo. Né? Vamos rezar, chegar junto com Deus, rezar, pedir a Deus e pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, que aí Ele vai atender nós todos. Aquele tem uma maneira dele rezar, ele vai poder rezar, porque ele não reza, não acontecem as coisas boas. E a gente vamos rezar, porque nós já estamos com Deus rezando, mas nós vamos rezar por ele, aquele que não está rezando e aquele que está. Nós vamos entregar nossa vida a Deus, que nós estamos rezando, e aquele que não está rezando também tem que entregar a vida dele a Deus. Não é porque que aquele não está rezando que a gente vai deixar para lá. Não, está errado. E tem uma pergunta que todo mundo vai falar, né? Eu vou rezar por mim, vou deixar ele para lá. Se ele não quer rezar, é problema dele. Não, estamos errados. Nós vamos rezar por nós, para a nossa família e tudo, mas nós temos que rezar por ele. Para ver se Deus abranda o coração dele, para poder Deus chamar ele, para poder ele rezar também, para ter a liberdade com Deus e conhecer o que Deus é na vida dele. Estão entendendo agora? Porque meu vizinho não reza, eu não vou rezar por ele. Não, estamos errados. Nós devemos rezar por nós e o nosso Brasil todo. Por isso que eu rezo, pelo nosso Brasil todo. Eu não rezo só para mim, mas minha família não. E meus consoletes não. Eu rezo por nós todo. Do jeito que eu rezo para meus filhos, meus netos, por eu rezo todos para o nosso Brasil. As pedras do nosso Brasil. É isso que Deus quer que a gente faça. Estão entendendo agora, gente? Se um é pro mal, um é mal, né?
Eu não vou rezar dele, eu vou rezar daqueles que merecem. Está errado. Nós vamos rezar pelo bom e por aquele que não merece. Todos eles merecem. Tem essa pergunta, né, gente? Mas todos eles merecem. Nós temos que rezar por tudo, por tudo. Porque Deus fala: respeitar você mesmo e respeitar os outros que estão presentes. Reze por você e pelos outros que estão ao seu redor. Deus fala isso aí. Então, não é por aqueles que tá com a gente que a gente tem que rezar, e por aqueles que não tá, que a gente vai deixar de rezar. Tá erradíssimo. Nós temos que rezar por todos, porque todos é filho de Deus. Que às vezes quando a gente vê né, qualquer gente aí, porque matou, uma comparação, viu, gente, que eu tô falando aqui, viu? Matou outro, né? Aí a gente vai falar: aquele tem que levar pra cadeia, aquele tem que devolver, ele matou fulano. Quem é a gente para julgar os outros? Deixa, vamos rezar por ele. Porque Deus vai chegar, ele vai chegar uma hora prestar conta com Deus. Não é com nós, ele vai prestar conta com Deus. Mas nós devemos rezar por ele, para Deus abrandar o coração dele, a alma dele que está suja, para ele chegar junto com Deus. Nós só tem que rezar, que quando a gente reza, o mal espanta. É isso que Deus quer que a gente faça. Agora, vamos comparação aqui. Eu tenho um irmão, né? Que ele se bagunça todo, que usa droga e tudo. Eu não vou rezar por ele? Por quê? Se Deus pede a gente rezar por pior inimigo que a gente tem, por que a gente não rezamos pelos nossos irmãos? Seja de sangue, seja que não é de sangue, mas é filho de Deus, é todos da gente, é irmão. Nós temos que fazer a nossa proteção, o nosso livramento, nós temos que pregar a palavra de Deus para eles, nós temos que rezar, tem que pedir a Deus por ele, que dá o tino na cabeça dele, a alma dele chega junto com Deus. É assim que a gente tem que fazer. Agora não é julgar. Não é julgar ninguém aqui. Deus não deixou ninguém para julgar os outros. Aqui nós temos que rezar, prestar conta com Deus. Não é com os outros que estão aqui na terra. Quem quiser, faça o que quiser. Mas nós temos que andar sempre no caminho certo. Porque aquele que anda no caminho certo, duvido se ele cair naquele buraco. Não cai, gente, não cai. Por quê? Porque nós estamos com Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós estamos com os irmãos de luz, nós estamos com os anjos do céu, o Espírito Santo. Deus, quando ele não vem, ele envia o Espírito Santo para nós. O nosso Salvador, o Espírito Santo, que fala com a gente em língua estranha. Não é só crente que tem o Espírito Santo, não. Não é só pastor, não é pastora, não, gente. A gente também tem o Espírito Santo. Porque Deus, ele envia o Espírito Santo para falar comigo e com vocês. O dom vem de Deus. Se Deus envia hoje, agora, nesse momento, vai, meu filho, vai, Espírito Santo, falar com aquela selva minha. E ele vai falar em língua estranha. E ele vem curar, ele vem. Porque a palavra de Deus, só existe Jesus que tem esse poder. Só Jesus.
Se Deus falar, arcanjo Miguel, vá lá naquela ovelha, ajuda lá agora, ele vem e ajuda. Ou vocês pensam que o Espírito Santo, que os anjos só tá com os crentes, ou com os pastores, ou com os padres? Está enganado, gente, está enganado. O Espírito Santo, ele fala naquele que tem a alma limpa e pura. O que Jesus mandar, ele, enviar ele, um anjo, o Espírito Santo, o poder, envia sobre nós aqui. Eu não conheço o seu coração, vocês não conhecem o meu. Estou certo ou estou errado? Mas Jesus, ele conhece o coração de todos que estão aqui nessa terra. De todos que estão aqui na terra. De todos. Quando Deus envia o anjo, o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael, o arcanjo Samuel, o Gabriel, o anjo Gabriel, envia, vai lá, anjo, agora. Entra nessa casa, entra nessa vida dessa pessoa. E ele vai entrar. De tudo bom, o anjo vai livrar aquele filho, aquela pessoa ali, e deixar a paz dentro. A saúde, a proteção. Se Deus falar assim, o Espírito Santo vai lá e cura essa pessoa agora do hospital, Deus e cura. Se Deus falar, vai, Samuel, vai lá naquele hospital, naquela clínica, entra lá e cura aquele. Ressuscita aquele que já morreu agora, para os médicos ali já morreu. Ressuscita ali agora aquele, ele vai e ressuscita. Porque a palavra de Deus é que manda. Vocês estão entendendo agora, gente, aqui? Você pode ter um morto ali. O morto. E Jesus, ele disse, baixar a mão dele sobre aquele mosto levanta e fica vivo. Pode ser quantos dias ele quiser. 7, 10 dias de mosto. Ele vem, Jesus vem, levanta aqui, ele vai viver. Isso aqui é só para quem entende que tem o dom para Jesus. Mas todos vocês têm um dom. A gente é diferente, cada um. Porque cada um tem um cérebro diferente. Tem um coração diferente. Aquele que merece, que reza 24 horas, que está rezando com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, com os anjos do céu, aquele é escolhido por Deus. Esses é escolhido por Deus. E todos da gente merecem. Porque todos da gente vem de quê? É filho de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. É filho do Espírito Santo. É filho dos anjos do céu. E os irmãos de luz. Porque Deus deixou os irmãos de luz para todos da gente. Deus deixou o dom para todos da gente. Às vezes a gente tem um que tem um dom mais aflorado, tem outro dom que tem mais menos, mas todos têm um dom. Posso até não descobrir aquele dom de qualquer um, mas todo tem o seu dom. Tá entendendo, gente? Então eu vou ficando por aqui, amanhã até mais. Fica com Deus, que eu estou com Ele. Durma bem. Trabalhe seu dia bem, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos, tá, gente? Todas as pedrinhas preciosas do nosso Brasil, que Deus abençoe. E aqueles fora também do Brasil, que Deus abençoe ele também.
Aqueles que tiverem clínica particular, doente, acamado, Deus vai curar vocês lá, sim. Porque Deus vai mandar o Espírito Santo dele curar vocês. Deus vai botar a mão dele em cima de cada um e vai sair curando todo mundo que tiver. Só você ter fé. Quando a pessoa tem fé, alcança todas as bênçãos. Agora, aquelas pessoas que não têm fé, não alcançam nada. Então, vou deixar meu apelo aí para vocês. Tire o seu tempinho e vá rezar. Vá falar com Deus. Chame Deus para tomar seu café para você, jantar com você, almoçar com você, entrar dentro da sua casa, visita, peça a Deus, Jesus, entra, abra as portas e diga assim, Deus, entra comigo, vamos ficar aqui comigo? Faz isso. Beijo para todos vocês. E até amanhã, que Deus quiser, Ele vai querer.